dia a todos. Estamos começando o nosso Café com Resultados da KT Soluções, o nosso momento de falar sobre empreendedorismo, negócios, vida em casal que empreende, tudo que tem a ver com esse mundo aí. A gente conversa, traz pessoas para conversar com a gente. Normalmente somos eu e a Camila, mas algumas quartas-feiras ela tem um compromisso fixo. E aí, o que a gente fez? Do limão uma limonada. Em vez de fazer somente nós dois, começamos a trazer convidados nos dias que ela não pode estar aqui com a gente. A gente já fez um primeiro teste no 13º capítulo, nosso episódio, e hoje no 20º, que eu escolhi exatamente no 20º, trazer uma pessoa muito especial, o meu mentor do Alf Club, um cara que eu conheci ano passado e parece que teve um encontro de almas nesse sentido, porque foi muito bacana a nossa conexão, uma pessoa muito bacana, um empresário incrível, de Pelotas, da cidade da família da minha avó. Olha que coisa, as coisas são, né? Que há muitos anos eu nem acho que fazia uns 15 anos que eu não ia a Pelotas. E aí tive a honra e o prazer de conhecer esse grande empresário que já trabalhou no mundo da moda, hoje é mentor, vai falar de um assunto fantástico que é sobre posicionamento e como isso agrega a gente, e isso é muito legal. Com vocês hoje, nosso querido convidado, honrado de ter você aqui. Tu não tem noção da felicidade. Eu pulava o dia que tu disse que tu podia vir, eu fiquei pulando aqui. Ele vai poder vir. Que coisa boa. Então, com vocês aqui com a gente, para dar o seu bom dia. Ivan Pons. Bom dia, Rafa. Obrigado pelo convite. Fiquei feliz demais quando tu me convidaste. Fiquei feliz de ouvir agora que tu ficasse feliz com o meu aceite. Para mim é um privilégio estar aqui. Sabe o quanto tu e a Camila são importantes para a gente, não só como membros do Off Club, mas como seres humanos que iluminam o nosso clube. Uma vez eu escutei que o clube ele é reflexo do mentor. E aí eu olho para vocês e fico pensando que se eu sou reflexo dessa galera, quão abençoado eu sou. Então, vocês são meu termômetro, né? E eu fico muito feliz. E parabenizar pela resiliência de gravar conteúdo aqui no Instagram. Quando a gente fala de posicionamento, é o que pouquíssimas pessoas querem, que é pagar o preço de estar aqui, de gravar live, de fazer semanalmente esse conteúdo, que num primeiro momento sempre a gente parece estar falando sozinho, mas que ali na frente essa conta sempre fecha e gera, na cabeça do nosso cliente, gera autoridade, gera conexão. E vocês têm esse estilão de vocês de fazerem as coisas e eu admiro muito, gosto muito, estou muito feliz de estar aqui. Sempre que tu me chamares, eu estarei pronto para te servir. Nossa, não pede que daqui a pouco eu te chamo semanalmente, não faz assim. Vamos embora. Legal. E isso é culpa, né? Essa live que a gente criou, o Café com Resultados, ele saiu de uma das mentorias que a gente fez no momento de entrega lá em Pelotas, que tinha um desafio de criar algo diferente para os próximos tempos. Eu e a Camila estávamos na mentoria e no nosso planejamento, vamos começar a fazer uma live semanal e vamos colocar em prática. Nem pensamos muito, criamos Café com Resultados e vamos embora. Então, o culpado de nós estarmos no 20º capítulo hoje, no 20º episódio do Café com Resultados, é a culpa desse cara que está aqui com a gente, que nos ensinou sobre isso. Começa do jeito que tiver, com o que tu tem. Depois a gente vai melhorando, né? A gente faz o nosso melhor até ter melhor condição de fazer melhor ainda, né? Então, isso é muito legal. E hoje a gente vai falar muito disso. Ele já começou introduzindo esse assunto. Uma das coisas muito importantes que nós temos nos negócios é saber se posicionar, e não é só no digital. E a gente vai falar sobre isso hoje. Posicionamento, como dono do negócio, você que empreende aí, que às vezes empreende sozinho, às vezes tem uma empresa um pouquinho maior, com equipe, precisa se posicionar. E por que precisa se posicionar? Então, o primeiro ponto, antes de eu fazer a pergunta inicial, Ivan, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da tua trajetória, e aí depois eu vou fazer a primeira pergunta, por favor. Boa. Eu sou um cara com 20 anos de varejo, eu sempre tive ligado ao segmento de moda. Minha família tinha negócio de moda, depois eu repliquei em outra cidade, eu vim morar em Pelotas na época, e sempre fui um cara que tentei fazer o varejo ser mais pessoalizado possível. E nisso eu entendi, ao longo desses anos, que eu sempre usei a minha imagem para atrair os meus clientes. As pessoas não falavam que elas iam na minha loja, elas falavam que elas iam no Ivan. Eu vou lá no Ivan comprar roupa, vou lá no Ivan para que vai ter um evento, vou lá no Ivan. Então o Ivan estava à frente de um negócio. Hoje a gente chama isso de Founder-Led Growth, mas naquele primeiro momento não tinha nome. Mas eu entendi que eu tinha que botar a cara, né? Sempre entendi que botar a cara no negócio era algo que no longo prazo pararia de pé. E a minha tese ela se concluiu quando o meu negócio de moda ele perdeu um pouco primeiro o sentido no meu coração e depois o negócio não estava bom. A gente cresceu de forma
não estruturada, isso me gerou uma quebra, e nessa quebra eu só fui capaz de recomeçar e reconstruir minha história porque eu já tinha um posicionamento. Então, comecei a fazer eventos para empresários, fiz um podcast, dos eventos do podcast eu lancei a mentoria, e é hoje onde eu estou mais focado. Ainda tenho um braço de moda que veste o B2B, com foco em investir em empresas que precisam de um dress code mais que representem a qualidade do seu negócio. Eu vi que era uma dor no mercado, então as pessoas têm uma empresa muito boa e quando faziam um dress code para o negócio, seja para usar, ou para o time, ou para presentear, era um brinde. Então a gente lançou a Branding Club, que é um braço B2B para quem não quer brinde, que é branding. E hoje eu não consigo abandonar a moda. Eu estou com alguns parceiros desenvolvendo um braço para o varejo, porque eu vejo que o varejo está cada vez crescendo mais, mas está abandonado. E eu vivi isso, né, Rafa, nesses 20 anos, Verdade. falta de conhecimento. Então, hoje eu sou um cara que quero ajudar a impactar o varejo, mas eu toco muito o empresário como um todo, que a minha tese hoje é que empresários como a gente, que tem muitos anos de experiência, eles precisam e já deveriam ter um braço de educação. Por quê? Tem um hype de mentoria, tá todo mundo montando mentoria. Não tá todo mundo montando mentoria, é uma bolha. Então, se o teu pensamento é que todo mundo está montando mentoria, não é um fato. Não é. É porque a gente vive uma bolha. E o segundo, todo empresário que está alguns degraus abaixo, ele quer pagar para errar menos, para ganhar velocidade nas suas escolhas. E no final do dia, ele saber que ele tem alguém que já trilhou o caminho dele para ensiná-lo. Porque há 15 anos atrás eu pagaria para alguém mais experiente que eu me ajudar a errar menos, a acertar meu caminho, porque no fim o mentor é isso, é o cara que dá a Perfeito. direção, mas a minha tese é que só deve comprar de mentor que tem bagagem, porque quando eu pego um empresário para criar um braço de educação para ele, eu entendo quantos anos ele tem de negócio e quais foram os resultados. Mas o cara quebrou, como é que ele é mentor? Não é? Só quebra Justamente por quem isso. tem jornada, exatamente. Então, Exatamente. e aí quando tu quebra é muito legal porque tu tem é muito legal e engraçado de falar, mas de fato ele é uma bênção porque se tu tens a humildade de voltar e rever o teu caminho, as pedras que tu tropeçasse, as grandes e principalmente as pequenas, tu consegue ajudar outros empresários a não Perfeito. cair no mesmo erro que tu caísse. Então eu sou esse cara aí, tô nesse braço de educação há 1 ano e 3 meses, 4 meses agora, amarradão, muito resultado dos meus mentorados e entendi que empreender é sobre servir e mentorar nem se fala, então é servir 24/7. Legal, muito bom. É isso aí. Então, conhecer um pouquinho aqui do Ivan. E a primeira pergunta que eu te faço: qual a importância que tem hoje do empresário que tem um excelente conhecimento, às vezes um excelente produto, de se posicionar? Por que que ele deve se posicionar hoje, não só nas redes sociais, como empresário? E não aquele dono que ficava lá escondidinho e outras pessoas faziam as coisas e ele ficava lá no cantinho dele, e às vezes ninguém conhecia o dono da empresa. Por que que mudou esse jogo? Mudou primeiro porque as pessoas cada vez mais gostam de comprar de pessoas. Como a gente fala de atrair os semelhantes, a gente está falando sobre eu poder escolher de quem eu vou comprar e não de qual empresa, de qual logo, de quem. Qual que é a história, os valores, a jornada. Porque no final do dia, uma transação comercial é eu te dou o meu dinheiro por algo que tu me oferece, seja um produto ou um serviço, e esse dinheiro que estava em minha posse passa a estar contigo. Se eu conheço o empresário e eu tenho um fit com os valores, com o homem que ele é, o marido, com o pai, e eu tenho uma conexão, eu penso, se eu vou escolher para quem eu vou dar o meu dinheiro em troca de algo que eu acredito que seja bom para mim, e essa pessoa ela tem os valores que eu gosto, e ela tem transparência, ela já passou por outras coisas e ela não esconde, eu me conecto, beleza, então eu tenho o prazer de comprar. Então a transação comercial hoje ela não é mais eu te dou o dinheiro, tu me dá o teu produto, eu quero saber para quem. Então, falando a partir desse ponto, o empresário que ele é muito bom, mas ele não deixa o mercado saber, ele está sentado numa pilha de dinheiro. Por quê? Porque tem uma máxima que diz que o mais conhecido vence o melhor. Só que essa frase ela foi atualizada, né, Rafa? O É, mais conhecido vence o melhor até que o melhor resolva se tornar mais conhecido. Então, eu não perfeito. acredito num sucesso vazio. Eu tenho a tese de que o sucesso ele é estético, mas eu não acredito num sucesso vazio. Mas no final do dia de nada adianta eu ser um expert, ser um baita médico, um baita dentista, uma esteticista, um advogado, um arquiteto, e estar sentado na minha cadeira e o mercado não me reconhecer. E aí o que eu vejo muito comum é que o empresário investe muito, às vezes, em conhecimento interno e ele não desenvolve marketing, vendas e influência.
Então, se posicionar é uma nova versão do empresário, quando o empresário ele toma para si isso não como uma coisa que dá trabalho, mas uma coisa que é o trabalho, ele tem a oportunidade de se conectar com outros empresários, porque as pessoas começam a reconhecê-lo. Só que o problema todo é a tua pergunta, por que o empresário deve, o que mudou? Ele deve para ser conhecido e mudou porque a relação comercial mudou. O problema todo mora no prêmio versus o preço. A galera quer o prêmio amanhã e não existe isso. Não. É constância, é fazer... em 6 meses tu vai ter um resultado, em 1 tu vai ter um resultado, em 10 anos tu vai ter um outro resultado. Então todo mundo que a gente vê grande vai olhar a jornada, vê todos os maiores aí, vai olhar a jornada. Os caras estão na internet há 10 anos. Só que hoje mudou a vida dos caras. Eles são convidados para palestra, eles cobram muito alto o valor de uma palestra, e eles são convidados para estar em mesas que antes não eram. Então lá na frente essa conta fecha, tem que querer pagar o preço pelo prêmio e tem que ter clareza do prêmio. Mas não acredito mais, e aí serão raras as exceções, em empresas que durarão no longo prazo sem a influência de um líder. As pessoas querem saber de quem elas estão comprando, isso é muito claro. E é um jogo que quem está jogando está se destacando. A gente vê, né, exemplos atuais, né, como a CIMED, que nunca antes não tinha ninguém à frente, daqui a pouco começou a aparecer o João a fazer conteúdo e outras empresas que estão no mesmo caminho, né, mesmo sendo já gigantes, apostando nisso, porque as pessoas começaram a se conectar com o João. É o João da CIMED, não só com a CIMED. Que de falar CIMED, de verdade, há muitos anos você fala CIMED, eu não sabia nem o que era. Hoje, Exato. por causa do João, eu sei o que é. Né? Então, é nesse sentido. E não importa ser famoso, às vezes o que tu tá falando não é ser famoso, é ser conhecido aonde tu tá atuando. Então, cara, seja conhecido pelo menos na sua cidade, no seu bairro, e assim tu vai aumentando a tua influência. É esse o caminho? Ou não? Eu tenho que ser conhecido no mundo inteiro primeiro, tenho que me preocupar em fazer grandes investimentos e sair, contratar influências para me ajudar. Como é que funciona isso aí? Na prática, no mundo real da gestão. Ótimo. Eu tenho uma tese que é possível monetizar a influência independente do tamanho. Num primeiro momento, eu vou monetizar a influência falando de forma geográfica, né? Eu vou monetizar a influência no meu bairro. Depois eu vou monetizar a influência na minha cidade. Então, se o empresário já uma referência na sua cidade, se ele não mirar a sua cidade, ele já está deixando dinheiro na mesa. Enquanto isso, ele está construindo a influência dele para fora. Então, qual que é a minha tese? A minha tese ela é muito simples. Eu sou muito bom no que eu faço. E aí, todo dia eu acordo e vou para o meu negócio. Só que eu não comuniquei para ninguém que o meu negócio está aberto. As novidades que tem no meu negócio, a forma que eu faço, por que eu escolhi estar ali. O ser humano, historicamente, é curioso. Eu digo que desde dos primórdios a gente saiu da caverna para ver o que tinha fora. Exato. Quando a gente saiu para ver o que tinha fora, a gente foi se desenvolvendo. Então, se automaticamente o ser humano ele é curioso, começa a mostrar um pouquinho do teu bastidor. Gera curiosidade. E no fato dessa curiosidade, a gente adora uma fofoca, né? Um vai contando para o outro algo novo. Tu viu o que o Rafa fez? Tu viu o que a Camila fez? Tu viu o que o Ivan fez? Esse tu viu o que fez? Não vi, deixa eu ver. A pessoa começa a olhar. Então não tem como. Hoje, nesse momento, eu tô com 21 mil seguidores. Aí a pessoa fala, pô, 21 mil é pouco ou é muito? Depende, 21 mil é um estádio. Depende, exatamente. Junta 21 mil pessoas fazendo fila na porta do teu estabelecimento. É pouco ou é muito? É muito. Tu daria conta de 21 mil novos clientes agora na consultoria? Nem perto. E as pessoas esperam ter 100 mil para fazer uma collab com alguém, para fazer uma publi, para lançar um podcast, para começar uma live. Então, assim, 1.000 pessoas fazendo fila no teu negócio é pouco ou é muito? É isso aí. E aí, então, assim, qual que é o momento de começar, Rafa? Agora. O melhor dia para ter começado algo era ontem. O segundo melhor dia é hoje. É hoje. Porque o tempo ele passa. A minha tese hoje eu tenho 21 mil seguidores. Há 5 anos atrás eu tinha 1.000. 3 anos, sei lá, 1.000. É isso aí. Esses outros 20 chegaram do meu movimento, do efeito associativo, da minha prova social, do meu resultado, de indicação. Só que no fim do dia, o nosso Instagram, mesmo que é pequeno, é o nosso cartão de visitas. Porque hoje a gente indica alguém, a primeira coisa que a gente faz é olhar o Instagram da pessoa. Tenho ouvido muito sobre isso. Instagram como cartão de visitas. Isso é real, né? É real porque é onde a gente vai pesquisar, né? Então, hoje, para mim, tem 2 cartões de visita que todo empresário deve pensar em ter. O primeiro é o Instagram, que é gratuito. Vai lá, vai fazer, vai começar a usar ele como cartão de visita de forma intencional. Para mim, o Instagram, apesar de ser uma rede social, ele é uma rede relacional.
e ela souber usar como business, é um canal de aquisição absurdo, assim, para mim é absolutamente o maior hoje. E o segundo cartão de visita do empresário que já está neste segundo nível é o livro. Por que o livro? Porque tu Olha vai chegar aí. para dar uma palestra, tu vai entregar um livro. Vai vender uma palestra tua, tu troca, por exemplo, quanto é a palestra do Ivan? É 20 mil reais. Só que ao invés da pessoa pagar 20 mil reais pela palestra, ela vai comprar um número específico de livros para distribuir para a galera que está lá. Então, mais pessoas, porque eu vou te fazer uma pergunta. Quando tu ganha um cartão de visita num evento, qual a probabilidade de tu colocar ele fora? Ah, muito. Hoje eu nem guardo mais. E se eu te der um livro, qual a probabilidade de tu colocar Ah, eu vou fora? ler, vou falar, vou até fazer um post, vou comentar com outras pessoas, vou recomendar. É fato. É isso. Então, assim, o primeiro cartão de visita é o Instagram. E eu vou te indicar, sei lá, eu quero fazer vou fazer o Ironman, quero treinar com alguém. Aí tu vai dizer, cara, tem um cara que eu sigo no Instagram, assim, assim, o perfil dele é tal. Não é assim, hoje a indicação. É assim. Aí eu chego lá, vou ver o cara não tem resultado, quem que ele treinou, quantos atletas dele fizeram o Iron. E aí o cara tem 50 mil seguidores, porque, sei lá, um dia alguém marcou ele, mas não mostra o trabalho dele. Então o cartão de visita dele não deu o que eu chamo de double check. Aqueles Sim. dois vizinhos lá que aparecem quando a gente recebe a mensagem. Então, na minha cabeça, eu fui indicado, alguém me indicou alguém, eu cheguei lá e olhei o Instagram e fechou comigo, tá fechado. E aí eu vou avançar para uma negociação. Vamos lá, então, para uma pergunta um pouquinho mais cabeluda nesse sentido. E essa galera aí que faz o famoso só mostra a coisa boa, só mostra o maquiado, esse Instagram maquiado perfeitinho, cores perfeitas, nada fora do lugar, frases impressionantes. Isso dá resultado ou acabou a fase do Instagram perfeito? Que teve essa fase, né? Todo mundo era perfeito no Instagram. Como é que tá hoje? Hoje, o cara que influencia mais é o cara que mostra as fragilidades ou quem continua no mundo perfeito, lindo e maravilhoso do Instagram? Muito boa pergunta, Rafa. Eu acredito que é uma combinação. Por quê? Um Instagram bonito, organizado, estético, mostra a forma que a pessoa faz as coisas. Então, eu me Perfeito. preocupo. Eu acho legal, tá? Eu gosto de olhar um Instagram estético. Agora, quando o Instagram ele é só estético, ele mostra que a pessoa está usando aquela plataforma 100% para vender. E aí eu não conheço a pessoa, ela não me dá intimidade para mostrar momentos, desafios, família, um treino, então que a pessoa não está maquiada lá ou todo arrumado, pronto e tal. Então eu acredito muito numa combinação entre vida real, o que é de fato, mais soma de resultados conquistados, ou seja, prova social, efeito associativo, e no final do dia, um perfil organizado. Perfeito eu não gosto, feliz dia do índio, feliz dia da ave, aquele card maravilhoso feito para dizer que fez, eu não acredito, até porque posts assim tem 6 curtidas, aí tu vai olhar ali, cara, 11 curtidas, 6, o cara tem 20 mil seguidores. Só quando ele bota a cara e ele fala algo real sobre a dor do seu nicho, como que ele resolve um problema de um cliente, gera engajamento. Então ele é uma soma. Eu não acredito num Instagram feio e desorganizado, ou seja, a pessoa chega ali, nossa, que bagunça, parece que a pessoa é bagunçada, mas também não acredito naquela coisa muito perfeitinha, porque parece que quer me vender algo que não é real, não se sustenta, né? Então, se ele é uma Aí, esse rede é o ponto. relacional, o ponto é, agora estou numa live, mas daqui a pouco eu vou estar com meu filho jogando tênis. Então, a vida real é isso, entendeu? Perfeito. A gente não muda, né? A gente é um só, né? A gente é pai, a gente é marido, a gente é filho, a gente é empresário, a gente é, sei lá, o que for, e tem que mostrar. Não é botar, como dizem por aí, né? Não é botar a bunda na janela, não é isso, né? Não, Que às vezes o cara, não, tem que mostrar tudo, não é esse caso. Se o teu nicho precisa disso, e tem nichos que o cara acorda de manhã remelento e já começa as lives dele, tá tudo bem, o público dele quer aquilo. São outros públicos. Mas para o público empresário, não é sair publicando tudo, tu lá de calção de banho na praia só ali, do nada, assim, né? Uma foto do pôr do sol, uma foto ali da areia, da praia ali, legal, bacana, né? Para dizer que tu também tem vida, e isso, ok. Não precisa mostrar toda a intimidade. Que esses dias eu estava fazendo uma mentoria com uma ex-cliente que agora está empreendendo, e ela, mas eu tenho vergonha, eu não quero mostrar minha vida. Digo, não é sobre mostrar a tua vida, é sobre mostrar o que tu está fazendo, a tua rotina, sem precisar te exibir. Tu não precisa botar foto de brinquedo, não precisa botar foto de biquíni, livro, que tu foi pra praia. Não, não é sobre isso. É sobre estou na praia, estou refletindo, trazer uma reflexão por estar aqui, né? Mostrar lá uma imagem bacana, alguma situação que tu passou ali que não precisa. O resto é na tua intimidade, mas tu tem que dizer o que tu está fazendo. E eu provoquei ela nesse sentido, ela tinha o Instagram fechado, aquela coisa que a gente conhece muito, né? As pessoas que têm mais vergonha. Bom, legal. Como que tu chegou nesse ponto de te posicionar
e dizer assim, cara, eu quero falar sobre isso, é isso que eu preciso falar para as pessoas? Qual foi o start, qual foi o momento que disse assim, cara, eu preciso ajudar outros empresários a ter esse posicionamento? Eu acredito que todo o produto bom e o serviço bom, ele vem de uma dor que a gente já viveu. E aí, desde 2022, eu investi para estar em ambientes maiores do que o meu, com pessoas influentes. E toda vez que eu fiz esse movimento, a minha marca pessoal cresceu. Eu sempre digo que primeiro a gente paga, segundo a gente serve, e quando a gente serve, paga e serve, a gente entra num lugar de acesso muito especial. E quando acontece esse acesso especial, convites acontecem, tu vai a lugares diferentes. E eu entendi, Rafa, que toda a minha construção foi baseada na minha imagem da forma que eu me visto, da forma que eu me comporto, do meu posicionamento. Então eu entendi que eu conheço empresários muitas vezes muito mais capazes do que eu, melhores do que eu, mas que nunca investiram na sua imagem, no seu posicionamento e nunca se produtizaram, nunca se enxergaram como um canal de aquisição. E aí, quando a gente lança o clube, ele nasce primeiro para fazer uma conexão Rio Grande do Sul Alphaville, para dar acesso àquele mundo que eu já vivi. Então, a provocação do Joel J para mim foi, cara, dá acesso para essa galera, porque essa galera precisa ver o mundo lá fora. Só que quando eu Verdade. entendi qual que seria o meu papel como mentor, não só como um guia turístico que leva a galera para ver, eu falei, cara, no que eu sou bom mesmo? Eu sou bom em transformar pessoas que são desconhecidas em pessoas influentes. Eu já fiz isso várias vezes, conheço o caminho e foi isso que me levou a ser sócio do Joel J, do Caio Carneiro e do Flávio Augusto na MLS. A minha influência, o meu posicionamento. Então a minha tese é, empresário invisível, ele pode ser muito bom, mas ele não vai performar, ele não vai realizar sonho. Eu digo que quando a gente se esconde atrás de uma imagem desconhecida, o dinheiro não está vindo para nossa família, está indo para outra família e para um outro empresário muitas vezes menos competente que a gente. Então eu somo a experiência do meu empresário com uma estratégia de posicionamento para que ele venda mais, melhor e mais caro. Da onde que veio isso? Nasceu primeiro no coração de Deus, depois no meu, porque eu fiz isso para mim, muitos anos Claro. afiando essa tese, afiando. E quando o Joel me provocou, lancei o clube. Quando eu lancei o clube, eu falei, o que eu vou ajudar? Então, quem é o meu ICP hoje? É um empresário que já tem um faturamento e ele quer aumentar a sua influência e deseja construir um produto educacional baseado na sua expertise. Só que isso vai andando, né, Rafa? Tem aquela passagem da Bíblia dos leprosos, É, que Jesus Cristo fala que eles foram salvos enquanto caminhavam. enquanto Então, caminhar. não nasce sentado na cadeira. Não É uma larga o teu coisa... motor 1 e vai fazer outra coisa. Exato. Não, e a resposta, ela não nasce sentada na Não cadeira. nasce A sentado. pergunta nasce sentado com a bunda na cadeira. A Sim. resposta nasce caminhando, com a bunda fora da cadeira. Então, no final do dia, não foi assim um estalo. Eu falei, nossa, eureka. Foi Uhum. andando. Eu falei, Foi cara, nisso aqui eu construindo. sou bom. Isso Uhum. aqui é uma dor de muitos empresários. O cara quer ser uma referência, ele não faz ideia de onde começar. De Ele fala, eu como. tenho Instagram com 400 seguidores fechado. Eu não sou uma influência. Eu não sei gravar um vídeo. Eu não tenho palco. Tudo isso é construído. Muito bom. Uma outra pergunta. Por que que tu te considera um improvável? Já ouvi tu falar isso algumas vezes. Por que que tu te considera um improvável? E quem pode ser um improvável que hoje chega no topo, como você está chegando lá? Rafa, eu me considero um improvável porque Deus tocou a minha vida no momento mais desafiador, que foi um momento de quebra financeira e de quebra de identidade. Naquele momento que a gente quebrou o negócio, eu fui muito julgado. E aí, quando tu é muito julgado, tu não está com a identidade fortalecida em Cristo, a tua identidade ela é colocada à prova. Então eu estava num momento assim, eu estava me sentindo um fracassado, um derrotado. Comecei a criar eventos para ganhar dinheiro para honrar as contas que tinham ficado do negócio passado. E aí, nesse momento, quando o Joel falou comigo, eu senti que tinha a mão de Deus. Quando o Rafa Matos falou comigo, falou, cara, tá na tua hora. Eu senti que era um propósito, um projeto que tinha nascido primeiro no coração de Deus. E eu falei, por que eu? Eu tô aqui quebrado, eu tô voltando de uma quebra No sul emocional e do sul, financeira, no sul do sul, geograficamente deslocado. Só que eu entendi que Deus ele não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. E aí, naquele momento eu senti muita paz. Numa semana antes, a minha esposa tinha falado isso, a Thais falou, tu não sabe o que Deus pode estar preparando para ti. Quando eu percebi que o evento não ia dar lucro. E aí, quando eu vi a voz do Rafa e do Joel falando para mim, eu falei, cara, isso aqui tem mão de Deus. E aí eu fui. E aí é improvável, porque 4 meses depois eu tinha me tornado sócio da Trinca na MLS. Eu falei, cara, que loucura, eu saí de Pelotas. E aí hoje, hum, bom, todos os movimentos que a gente está fazendo, tá aqui contigo. Eu penso que muitas vezes o ser humano ele fica tentando fazer cálculo. Como é que vai aparecer a minha oportunidade? De onde que vem? Só que não adianta. Quando Deus quer, Ele quer e acabou. E aí eu entendi que eu não era o mais capacitado para fazer esse movimento no sul do sul.
mas provavelmente eu era um dos mais corajosos. E Deus já deve ter tentado com outras pessoas, e aí ele falou assim, cara, ninguém pegou essa oportunidade, deixa eu falar com esse cara aqui. E eu agarrei. E aí quando eu Legal. agarrei, as portas foram se abrindo e estou construindo isso. Então eu me considero um improvável no olhar do ser humano, mas no coração de Deus, não. Acho que ele falou assim, cara, Ótimo. vou dar o fardo para esse cara aqui, vamos ver se aguenta. E eu fui. Que bom. Legal. Agora eu quero que tu fale um pouquinho sobre resultados que o posicionamento dá, né? Dá um ou dois exemplos de mentorados teus que tu hoje, né, já mentorou ou continua mentorando, que a mudança de posicionamento gerou um resultado prático. Porque, vamos lá, mundo real. Resultado prático, as pessoas querem saber o que dá resultado. Dá dois exemplos aí, por favor, disso que tu pode nos colocar, que eu sei que tem muitos. Dois vai Tem ser muitos. pouco, mas dois já tá bom. Tá, eu vou dar dois exemplos que vieram na minha cabeça direto, assim. A gente tem duas mentoradas que são complementares, se conheciam, mas não tinham uma relação. Quando eu enxerguei aquilo ali, eu falei, aqui tem fit. Numa conversa, eu sugeri que elas tivessem uma mentoria para gestão de negócio, porta para dentro e tal, cada uma no seu skill, uma mais time, outra mais vendas, uma liderança, outra mais cultura. Montamos juntos, elas super acreditaram, tocaram e já bateram aí quase 200 mil de faturamento, não param de crescer e mudou total o posicionamento delas. Inclusive, uma delas eu usei de exemplo no meu stories esses dias. E esse posicionamento criou o motor 2 e o motor 2 está virando o motor 1. Elas vão dar outros passos muito grandes. Só que para isso, para vender essa imagem de eu tenho conhecimento e agora eu vou mentorar pessoas, elas mudaram o jeito de vestir, a forma que elas postam, os ambientes que elas estão, o que não postar é muito importante, o que não mostrar no dia a dia. E elas estão tendo resultado, estão felizes e olhando para o motor 2 como um possível motor 1. Esse é um caso, um método que está virando uma mentoria. O segundo caso, que é muito legal, é uma dentista dentro do nosso clube, que quando entrou se via como dentista. Passou o tempo, falamos de posicionamento, dei várias mentorias individuais, ela passou a se ver como empresária, a se postar como empresária, como dona de clínica. Não só o faturamento dela disparou, mas a percepção dela em relação a ela mesma. Porque o posicionamento, muitas vezes, é uma mudança de identidade, uma mudança da forma que tu te enxerga. E aí, às vezes, Primeiro é quando isso, tu... né? Primeiro você Total, tem que se enxergar, depois para o total. mundo te enxergar. Mas aí ainda tem uma brecha nessa tua fala, que é o seguinte, ó. Mesmo tu não te vendo, tu precisa te enxergar. Porque aí tu olha no Boa, espelho e fala assim, eu não vejo isso. Aí o mentor tem o papel de dizer assim, ó, eu vejo, eu vejo. eu tô vendo. Confia? Confio. Aí Segue. ela assim, ó, vou agir de forma como se eu já fosse uma mentora, uma empresária, uma dona de clínica, uma franqueadora. Aí tu desenvolve essa identidade. Pegou? Peguei. Vamos caminhar? Vamos. Aí ela começou a caminhar. Então, se perguntar para ela assim, qual que é o maior resultado? Comecei a me ver como empresária, a usar o meu posicionamento de empresário ao invés de dentista, o meu resultado financeiro mudou. E não só isso, o jeito que eu enxergo todas as oportunidades de negócio. Começou a tratar a clínica como clínica, começou a ter gestão, liderança, posicionamento de líder. E aí, o que acontece no final do dia? O faturamento... E aí tu começa a selecionar. Isso aqui serve, isso não serve. Então, o posicionamento no fim do dia, de forma prática, é tu comprares uma nova versão tua, acreditar que alguém está te dando uma direção e que é possível, olhar os exemplos do lado e entender que não é um super-herói que fez aquilo ali, é uma pessoa real, então dá, e caminhar na direção. E aí eu tenho mais de 20 casos aí de pessoas que Sim, sim. construíram seu posicionamento e o faturamento não só cresce, mas um novo motor, gerando um dinheiro novo. Porque muitas vezes eu digo assim, nosso papel como mentor, muitas vezes é pegar o mentorado e fazer um new money. Cavar um dinheiro novo a partir do novo posicionamento. Se eu me posicionar como mentor, eu tenho que lançar uma mentoria. E é um dinheiro novo. Então, tem gente que entrou ali com o seu negócio faturando 4 milhões ano, e aí lançou um motor novo que está fazendo 200 mil em 3 meses. Então, daqui a pouco vai ser a metade do Maior que o. faturamento Uhum. ou o mesmo do motor 1, só com uma margem da educação de 70%, que é Não, outra margem. é outra margem. Que legal. Bom, quem quiser saber mais sobre posicionamento, andar com pessoas nesse nível, porque a ambiência muda o jogo também. Eu sei que nós temos aí um evento próximo aí, que nós vamos ter um Empreende Day em Pelotas, né? Do Alf Club, né? Promovendo isso. A KT Soluções tem uma edição dos patrocinadores desse evento aí junto com vocês. Eu queria que tu falasse um pouquinho, fizesse um convite para as pessoas, mesmo sendo em Pelotas, longe, não tem problema, pode ir. Pelotas tem até avião de São Paulo direto, porque é coisa chique. Então, quem está nos vendo aqui no mundo inteiro quiser ir, faça o convite aí, fale um pouquinho desse evento para nós, por favor.
Boa, Rafa. O Empreende Day é o nosso evento de entrada. A gente sempre faz isso, reúne 300, 400 empresários, que é o máximo que cabe no lugar. É um dia inteiro de conteúdo muito prático. Então, vendas, influência, posicionamento, liderança, autenticidade, identidade, sempre voltando, fazendo com que o empresário volte para casa com o sentimento de, uau, tenho algo novo para colocar em prática na segunda-feira. Ele acontece dia 29 de agosto, é um sábado, em Pelotas, o dia todo, no Sicredi, um auditório maravilhoso. Só as marcas do Off Club como patrocinadores, os nossos palestrantes estão no clube, aumentando a influência deles. Então, toda vez que eu dou palco, a minha ideia é que vocês brilhem cada vez mais e as marcas também. E no final do dia, esse empresário vai sair com muita ferramenta prática para colocar no seu negócio. Então, ali a gente tem empresários de todos os tamanhos, com dores reais. Então, a gente bate em dores reais mesmo, para o cara falar, opa, falou comigo. E ele é o nosso início de uma jornada, porque ali a pessoa desperta. Ela fala, eu preciso cuidar disso porque eu não estou olhando. E aí, se fizer sentido, ela vem para o nosso clube com o objetivo de crescer junto com outros 78 empresários, fazer essas viagens que a gente faz para Alphaville o tempo todo. Agora a gente foi a Buenos Aires, ano que vem a gente vai para Disney. Então a gente está sempre criando lugares, oportunidades e momentos para que o empresário se desenvolva e volte para o seu negócio atualizado. Falo muito sobre atualizar a identidade. É um evento para atualizar a identidade, para subir a régua, para a gente questionar padrões. Então, acho que é muito isso, não é porque o outro está fazendo que está certo. Então, eu gosto muito de trazer gente boa, experiência e eventos para questionar, no final do dia, as nossas escolhas. Então, vai ser um rico de um evento lindo, lugar lindo, tudo, do jeito que a gente faz sempre, né, Rafa? Melhor do melhor que Perfeito. É dá. o melhor. Os eventos são incríveis. Se quiser adquirir o seu ingresso, adquira logo. A gente já está com poucas unidades mesmo. É um evento que tem muito já sucesso na região sul. Ronaldo, não está longe não, cara. Quem quer, dá um jeito. Né? Pode ir no evento sim, pode me procurar o Ivan no Instagram dele, no meu também, ou né, entrar em contato comigo, que nós mandamos aí o link para inscrição. E é fato, tá? Não é charlatanismo, não. Tem poucas vagas mesmo, a galera tá se inscrevendo, vai ser incrível. Em Pelotas, 29 de agosto, faço esse convite para você. Vem com a gente que, no mínimo, tu vai sair com ações práticas para colocar na segunda-feira e sair de lá. Além de conhecer, para quem não conhece, Pelotas é uma cidade incrível, vocês vão ter uma oportunidade de ir para lá, que é muito legal, e conhecer uma galera que tem uma energia lá em cima. Então, estamos aqui nos nossos finalmente, né? A ideia é um bate-papo rápido mesmo, não é para ser um grande, longo, né? E queria novamente agradecer pela tua gentileza, pela tua dedicação aí de poder estar aqui com a gente, né? Nos honrar com a tua presença aqui no Café com Resultados, que ainda é titiquininho, né? Mas é tudo começa de um tamanho e depois vai crescendo, né? Esse é o nosso formato hoje. Isso aqui a gente tem uma ideia de chegar a 30 episódios nessa primeira temporada, aí a gente vai reformatar, vai fazer mais 30 episódios depois. Então, hoje é o 20º episódio, depois de ter um pouquinho consolidado, trazer um cara do tamanho do Ivan aqui. É uma honra. Gratidão pela tua generosidade aí de estar com a gente. Agradecer novamente você e coloca aí à disposição, fala do teu Instagram, fala aí de como as pessoas podem te contatar para a gente finalizar aqui. Rafa, eu que agradeço o convite, é um privilégio para mim, sabe que estar com vocês para mim sempre bom. Eu gosto de dizer que a única coisa que nasce grande é filho de elefante, então não tem como a gente querer grandes resultados, já que o nosso tema aqui é café com resultados. Não adianta querer grandes resultados ou resultados novos com velhos comportamentos. A gente ficar sentado achando que Deus vai nos honrar de uma forma incrível, eu sentado no sofá, não vai. Então ele premia sim, mas é muito quem está em movimento. Meu Instagram está aí, né? @ivapons. Vou adorar recebê-los por aqui, cada vez mais gerando conteúdo sobre posicionamento e influência. Temos hoje um clube que está muito focado em ajudar o empresário a se posicionar melhor, mais e vender mais caro no final do dia. E eu acredito muito que nosso papel hoje, como empresário, é servir as pessoas que são os nossos semelhantes. Não tenta vender para quem não tem o teu perfil. Muitas vezes a gente precisa bater meta, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, não faz sentido. Porque eu digo que tu vende hoje e amanhã tu começa o distrato da tua venda. Então é muito ruim isso. E me colocar sempre à tua disposição, Rafa. Eu te admiro muito, admiro a Camila, acho muito legal a forma que vocês tocam a vida, com essa leveza, sempre nos ensinando. Estarei sempre aqui de pé e à ordem para servi-lo, sempre que precisar de mim, tá? Muito bom começar o dia desta forma, com café com resultados.
Que bom. Então, para você que esteve aqui, você pode ver, né, aqui no ao vivo, depois vai ficar gravado no YouTube e no Spotify, né? Você pode revisitar. Quem está vendo depois no gravado, deixa o seu comentário, deixa o seu like. E hoje foi, né, muito bom. Obrigado, Newton, Dri. Dois craques conversando sempre dá boa. Muito bem. Obrigado, Dri. Dri, aí, parceiros nossos já, né? Já estamos aí encaminhando para isso, né? Pessoas em quem a Queridaço. gente conhece. É um queridaço. Então, Adorei esse foi o conhecê-lo. Café com Resultados da KT Soluções, falando de empreendedorismo, vida em casal, que empreende junto, negócios, influência. E todas as quartas-feiras, 7h45 da manhã, estamos aqui para recebê-los, trazer assuntos diversos. Então, agradeço a todos. Até breve. Um abraço a todos. Valeu, Ivan. Beijo Valeu, no Rafa. coração. Bom dia a Beijão, meu irmão. todos. Tchau, tchau.